A própria Rússia está dizendo que a Europa está se preparando para um conflito maior com a Rússia. Isso veio de Sergei Naryshkin, chefe do Serviço de Inteligência Estrangeira da Rússia, que afirmou que a russofobia e a militarização são tudo o que a União Europeia tem a oferecer. Agora, a inteligência ucraniana está dizendo o oposto. Eles afirmam que a Rússia está se preparando para uma guerra com a OTAN até outubro de 2030, e que isso deveria soar um alerta vermelho para que a Europa intensifique seu apoio. Vamos ver uma guerra, Patrick, entre a Europa e a Rússia? É para isso que o conflito na Ucrânia está naturalmente caminhando? Acho que isso é um fato, Danny, que a Europa está absolutamente se preparando por uma guerra com a Rússia, e certamente a Rússia está se preparando por uma guerra com a Europa. A questão é, qual desses dois lados é capaz e está disposto a lutar uma guerra assim? Essa é a grande questão, entende? E eu não acho que haja vontade do lado europeu de realmente lutar. Acho que não há. A Europa sente-se muito menos envolvida com a causa, e a OTAN também. Eles não estão dispostos a sacrificar ninguém, mas estão mais do que felizes em jogar toda a Ucrânia no moedor de carne para apaziguar, satisfazer e saciar seu ego coletivo existencial, pela OTAN e pela União Europeia. A Rússia está se preparando, mas faz isso porque, ao contrário da Europa, está sendo cercada pela OTAN e provocada. A OTAN basicamente está derrubando governos em sua periferia, países como Geórgia, Ucrânia e Moldávia, que há muitos anos fazem parte da esfera de influência e cooperação econômica e política da Rússia. Eles também estão fazendo o mesmo com o Azerbaijão, um ex-país da SEI, um antigo estado satélite soviético. Portanto, para a Rússia, trata-se de uma questão existencial, uma ameaça existencial. Então, sim, ambos estão se preparando. Acho que o problema é que quando você conversa com as pessoas, como Thomas, que é jornalista, e fala com muita gente, Larry fala com pessoas, e eu também converso com pessoas. Eu faço questão de conversar com pessoas que estão na ativa ou são veteranas das Forças Armadas dos Estados Unidos. O mesmo vale para os britânicos. E, se possível, também falo com militares europeus. Normalmente, quando converso com eles, quero ter uma noção de como estão percebendo as informações, o que estão sendo informados sobre o que acontece no terreno e qual é a posição política deles em relação ao que pensam sobre a situação na Rússia. De forma esmagadora, os militares britânicos, quase todos com quem falei nos últimos 12 meses, acreditam no seguinte: que a economia russa está à beira do colapso, que o exército russo está à beira do colapso, que a Rússia está recrutando homens de 60 anos para lutar na linha de frente e que a Rússia já perdeu mais de 1 milhão de homens, enquanto a Ucrânia não perdeu nem de perto esse número. Acredite ou não, é isso que está orientando a hierarquia militar neste país e na Grã-Bretanha. Depois, eles informam a classe política, entende? E a classe política informa a grande mídia e as revisões de defesa que saem do Ministério da Defesa e assim por diante, o que também alimenta esse processo. Então, o que eles estão fazendo é, bem, todas as projeções de políticas, todos os planos, todas as ambições, e Mark Rutte em seu belo terno, desfilando com Pete Hegseth na última cúpula da OTAN. Essas pessoas estão sendo incentivadas a basicamente seguir com as mentiras, com a propaganda, com a desinformação. Elas estão sendo incentivadas a apresentar uma narrativa invertida do que realmente está acontecendo. Não posso enfatizar o suficiente o quanto isso tem sido, historicamente, uma receita para o desastre, e muitas pessoas concordariam. Elas podem, com razão ou não, apontar para fenômenos como esse, que causaram o colapso de muitos grandes impérios do passado, ou da União Soviética, e assim por diante. Qualquer um que esteja do lado perdedor de uma grande guerra, isso geralmente é um sintoma. Basicamente, todos acreditam em coisas que simplesmente não são verdadeiras, e estão sendo incentivados a sustentar essas narrativas.
tudo está sendo construído em cima disso. Esse é definitivamente o caso na Europa. E dessa forma, todo mundo no mundo político tem sua pele protegida, porque pode dizer, bem, está na Der Spiegel, é o que o The Times está dizendo, é o que a BBC disse. É isso que está no New York Times. Então, tipo, a gente só está, sabe? E não é possível que todo mundo esteja errado ao mesmo tempo. Mas no caso desta guerra, estão. E esse é um dos principais problemas de tudo isso. Acho que isso vai acabar mal eventualmente, para a OTAN, para o Ocidente. O maior risco aqui é que façam o que as elites europeias fizeram antes da Primeira e da Segunda Guerras Mundiais. Insistam ainda mais. Vão insistir em suas reputações, vão insistir em seus legados políticos e podem muito bem acabar provocando a possibilidade de uma grande conflagração com outra grande potência. E isso é sempre um risco. Sempre um risco. Eu sei que as pessoas não se importam mais neste ponto, depois de 3 anos desse fiasco ucraniano que supostamente não poderia acontecer. Na verdade, os americanos estão apostando na ideia de que a Rússia está constantemente blefando, entende? E tudo isso se baseia nas mesmas informações falsas e desinformações de que eu falava antes. A Rússia está blefando porque supostamente não tem linhas vermelhas e porque deve ser fraca, já que não venceu a guerra ainda. Depois de 3 anos e não conquistou muito território. Basta olhar o mapa, ele só tem algumas pequenas regiões no Donbass. Então o que estão realmente dizendo é que não sabem quais são os verdadeiros objetivos da Rússia, políticos, militares ou em termos de segurança nacional. É isso que os líderes ocidentais, a imprensa e os políticos basicamente estão admitindo, sem admitir, que eles não têm ideia de qual é o programa da Rússia. Mas se você estuda o lado russo, sabe qual é o programa. E é o mesmo desde o início dessa crise. Eles mal mudaram alguma coisa. Então não é como se você precisasse de um doutorado em ciência política para entender. Basta ouvir e observar. E quando outra grande potência nuclear está afirmando algo, é preciso levar isso a sério e prestar atenção. Mas isso não está acontecendo. Veja, pessoas como Lindsey Graham e outros dizem: a única linguagem que Vladimir Putin entende é a força, então precisamos redobrar o uso da força. E Pete Hegseth diz, Donald Trump nos ensinou que a paz através da força é a única coisa que funciona. Sabe, esse tipo de coisa. É simplesmente tão constrangedor neste ponto. Toda a pantomima em que o governo Trump se transformou. É como se você me dissesse há 4 anos, Pat, em 2025, vamos colocar a Fox News no comando do governo dos Estados Unidos. Vamos nomear Pete Hegseth como secretário de defesa e colocar Tammy Bruce no Departamento de Estado. Eu diria, isso vai ser um desastre. E eu olharia ao redor da sala e diria, levantem a mão quem acha que isso vai ser um desastre. Todo mundo levantaria a mão. Onde estamos agora? Nós estamos lá. É interessante como todos eles falam da mesma forma. Ele mencionou Lindsey Graham e as forças do aparato de segurança nacional dos Estados Unidos. Bem, a Europa está falando de maneira muito parecida, forçando a Rússia à paz. Trump agora está dizendo, vamos congelar as linhas de conflito na Ucrânia. E a Europa está tipo, sim, vamos fazer isso. Mas nenhuma concessão para a Ucrânia. A Ucrânia não pode fazer nenhuma concessão se isso acontecer. Sergei Lavrov está reiterando tudo o que Patrick acabou de dizer sobre o que a Rússia vem dizendo o tempo todo. Repito mais uma vez, o cessar-fogo imediato é algo que eles começaram a defender, ao contrário da necessidade de abordar o cerne da questão e eliminar as causas profundas. Um cessar-fogo nesse contexto significaria apenas uma coisa, que a parte principal da Ucrânia ainda estaria sob o controle do regime nazista. E nessa parte da Ucrânia seria o único lugar na Terra que proibiria o idioma em termos legais. Apesar de ser uma língua oficial da ONU e a língua usada pela maioria da população. Sem cessar-fogo, Larry. E é essencialmente isso que tanto a Europa quanto os Estados Unidos estão exigindo agora da Rússia.
Bem, o Patrick não pôde me ouvir aplaudindo entusiasticamente os comentários dele. No entanto, ele errou em uma coisa. A Tammy Bruce não está mais no Departamento de Estado. Ela está a caminho de se tornar embaixadora. Onde mesmo? Lá na Mongólia, ou talvez naquele novo país que o Trump criou, o Azerbaijão, sabe? Então veja, o Patrick acertou em cheio na recitação da narrativa. E seria uma coisa, se fosse apenas um pequeno grupo de pessoas que acreditasse nisso. Sabe, seria como se eu dissesse para você, Danny. Ei, Danny, se você amarrar esses 2 travesseiros nos braços, bater bem forte e pular do prédio de 50 andares em que eu estou, vai ter um pouso suave. Agora, se você fosse burro o bastante para acreditar nisso e realmente fizesse, pagaria as consequências. O que significaria que você não voaria de novo. E o fato de o Ocidente estar fazendo os mesmos tipos de suposições absurdas é perigoso. Sabe, eu estive com Apti Alaudinov na outra noite. Apti lutou na Segunda Guerra da Chechênia. Ele perdeu vários membros da família. É muçulmano, patriota da Rússia, e liderou a operação em que entraram em um gasoduto a cerca de 15 quilômetros, acho, a leste de Suja, na região de Kursk. Agora, eu gostaria que você saísse amanhã, se curvasse ou se agachasse e andasse 15 quilômetros. Veja se consegue. Foi isso que aqueles russos fizeram. Eles percorreram 15 quilômetros no subsolo, curvados, nas condições mais difíceis que se possa imaginar. Apareceu do outro lado e começou a atirar, sabe, como uma caçada de perus com os ucranianos. Matou todos, ou capturou alguns. Isso não é o que se chamaria de um exército fraco. Na verdade, Apti explicou que, em certo momento, ele foi retirado da linha de frente por uma unidade de comando, onde perguntaram, certo, conte o que está acontecendo na frente. O que está realmente acontecendo? Então ele contou o que havia de bom, de ruim, quais eram as deficiências. E como exemplo, ele disse, cara, estamos sendo realmente atingidos por esses drones. Nossos drones estão sendo interceptados por guerra eletrônica. O que podemos fazer? Ajudem com drones de fibra óptica. A Rússia desenvolveu isso em 4 a 6 semanas. O exército dos Estados Unidos não conseguiria fazer isso em 1 ano e meio. Esses caras fizeram em 4 a 6 semanas. Eles estão reagindo imediatamente ao que vem no campo de batalha. Desde janeiro tem trocado corpos. Ucranianos mortos retornam à Ucrânia, soldados russos mortos retornam à Rússia. A taxa média de troca é que para cada russo morto, há pelo menos 30 ucranianos mortos. Em alguns casos chega a 50. 1 para 30, 1 para 50. Agora, os mesmos palhaços no Ocidente, os generais Petraeus, Hodges, Kane, o almirante Stavridis. Você os ouve dizer, bem, a Rússia está indo muito mal. Mal estão conquistando território. Estão avançando bem devagar. Estão apenas se arrastando. E então, quando você aponta isso para eles, eles respondem dizendo, bem, é porque os russos estão avançando tão rápido que os ucranianos não têm tempo de recuperar seus corpos, o que não é verdade. Em relação às refinarias de petróleo, neste momento, cerca de 15% do PIB da Rússia vem da exportação de petróleo e gás. Nada disso é refinado, certo? Então eles não estão perdendo nada. É uma refinaria de armazenamento a granel. Isso não afeta as exportações de petróleo e gás da Rússia. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que a Rússia refina apenas cerca de 27% de sua capacidade de refino de petróleo para produzir gasolina, combustível e diesel. Então sim, eles causaram alguns danos, os ucranianos causaram alguns danos em algumas refinarias, mas eles não têm poder de fogo suficiente para destruir nenhuma delas. Andrei Martyanov, outro dia, usou uma refinaria como exemplo e explicou que para realmente destruí-la, e ele baseava isso não em sua opinião, mas em sua formação como oficial da Marinha Russa e alguém que passou pela Academia Militar, seriam necessários 100 Tomahawks para destruir essa refinaria. Adivinha? Os Estados Unidos nem sequer têm 100 Tomahawks.
e digamos que você destrua uma refinaria. Bem, eu apontei que a Rússia está usando apenas 27 ou 28% de sua capacidade. Isso significa que ela tem cerca de 72 ou 73% que poderia ativar. É por isso que eu digo que essa narrativa delirante no Ocidente está levando-os a fazer uma série de suposições falsas que vão acabar se voltando contra eles. Então vamos falar sobre o futuro da Europa. Para onde a Europa está indo, dado esse cenário, considerando o fato de que a Rússia desde o início declarou estar se preparando para uma guerra com a OTAN, que é essencialmente a Europa sob a liderança dos Estados Unidos. E claro, há essa dinâmica sobre a qual você fala muito, as condições impostas à Europa por meio dessa tentativa impressionante de militarização, enquanto se cortam recursos de tudo que diz respeito às populações desses países. Isso está acontecendo quase em toda parte, com cada país marchando em sintonia sob o guarda-chuva da União Europeia e, naturalmente, da OTAN. Então, qual é o futuro da Europa? Para onde ela está indo à medida que o mundo muda de forma tão significativa, com a Rússia no comando dessa guerra? Apenas um fato concreto que demonstra isso. Bem, vamos começar com os argumentos mais esperançosos. Acho que há motivos para ter esperança quanto ao futuro da Europa, na medida em que vemos que, apesar dos níveis insanos de propaganda, a maioria das pessoas, um número muito grande de pessoas em toda a Europa, especialmente na Europa Ocidental, não está comprando essa narrativa. Pesquisa após pesquisa em países como Itália, Alemanha, França e em toda a região do Mediterrâneo mostra que as pessoas não querem guerra com a Rússia. Obviamente, elas não acreditam que a Rússia seja a principal ameaça. Elas têm questões muito mais urgentes, como colocar comida na mesa e outras preocupações materiais que querem que os políticos resolvam. Elas simplesmente não veem a Rússia como a principal ameaça. Então, de certa forma, isso nos dá um motivo para ter esperança. Mostra que, por mais insana que a liderança política europeia tenha se tornado, o povo não está seguindo totalmente esse caminho. Essa loucura ainda não infectou as massas, pelo menos na Europa Ocidental. Nos países bálticos e nórdicos, a história é diferente. Mas, no geral, há apenas um número relativamente pequeno de pessoas envolvidas. Então, isso não é necessariamente um problema. Acho que isso é um sinal positivo de que eles perderam o controle da narrativa. E assim como com a Rússia, quando veem que a propaganda não está funcionando, tudo o que conseguem pensar em fazer é redobrar os esforços, intensificar a censura sob o pretexto de combater a chamada desinformação ou má informação russa. Mas as pessoas estão percebendo isso agora, graças, é claro, à mídia alternativa e assim por diante. Então, de certa forma, isso é positivo. Sabe, quero dizer, acho que essa também é uma diferença fundamental em relação ao período pré-guerra, antes das duas guerras mundiais anteriores. O tipo de histeria em massa que as elites eram capazes de incitar naquela época simplesmente não existe agora. E isso fica claramente evidente no fato de que, como Pat e Larry já mencionaram, as pessoas não querem ir para a guerra. As pessoas não querem lutar, especialmente os jovens, que não têm nenhum desejo de ir lutar e morrer por seu país. Paradoxalmente, isso é, de certa forma, o resultado da lavagem cerebral antinacional a que foram submetidos pelas próprias elites nacionais e pelo establishment da UER Bruxelas de modo mais geral. Há décadas lhes dizem que ser patriota, acreditar em seu país, é algo ruim. É algo reacionário, está beirando o fascismo. Então é claro que agora, depois de essencialmente terem desnacionalizado as identidades das pessoas, não é fácil convencê-las a ir e morrer na linha de frente por seu país. Então isso é, de certa forma, talvez um lado positivo desse processo de desnacionalização da cultura que vimos na Europa. E claro, eles não conseguiram construir uma identidade europeia alternativa. Assim, as pessoas estão ainda menos dispostas a ir e morrer pela Europa, seja lá o que isso for,
ou ainda menos pela União Europeia, que está, digamos, ainda mais deslegitimada do que as várias elites nacionais. Então isso é algo pelo qual se pode ter alguma esperança. Mas de modo mais geral, eu acho que, sabe, a questão é como saímos disso. Já foi mencionado que a guerra é um possível desfecho de tudo isso, e se é para lá que estamos indo, então não acho que haverá uma Europa para reconstruir. Porque um elemento que muitas vezes é deixado de fora dessas discussões, se os europeus estão dispostos a lutar ou não, ou toda a conversa sobre como as forças convencionais europeias ou da OTAN se comparam às forças convencionais russas, é que frequentemente nos dizem que em termos de poder aéreo e forças navais, a OTAN é muito mais poderosa que a Rússia. E no papel, parte disso é verdade. Mas acho que todos esses cenários partem da suposição de que um conflito entre a OTAN e a Rússia se desenrolaria como uma guerra de atrito, como a da Ucrânia, só que em uma escala maior. Mas isso é insano. Quero dizer, não veríamos forças da OTAN e da Rússia lutando entre si ao longo de uma linha de frente. Não é assim que aconteceria. Se chegar a esse ponto, veremos mísseis voando de ambos os lados, atingindo cidades europeias. É assim que termina-se uma guerra total com a Rússia estourar. E é por isso que as pessoas deveriam estar completamente apavoradas com essa possibilidade e perceber que o interesse central da Europa está em evitar esse cenário a todo custo, não em se armar para ele, porque isso não fará diferença alguma. Então, sabe, se conseguirmos evitar esse cenário, acho que ainda veremos as elites europeias se agarrando ao poder com unhas e dentes. E acho que ainda veremos as coisas piorarem em termos de repressão política, até mesmo violência aberta vinda dos estabelecimentos contra esses movimentos e partidos dissidentes em crescimento que estão surgindo por toda a Europa, alguns dos quais estão se tornando grandes partidos. Então, acho que veremos mais intervenções ao estilo da Romênia, proibição de partidos políticos, proibição de líderes políticos, talvez até o cancelamento direto de eleições que produzam resultados que as elites não aprovam. Além disso, acho que em algum momento fica claro que mesmo que consigamos evitar a guerra, o sistema não pode se sustentar para sempre. Isso é claro. Nenhum sistema pode sobreviver apenas com repressão, mentiras e propaganda. É a isso que regimes moribundos recorrem nas fases finais de sua existência. Já vimos isso no passado. Então acho que de certa forma está historicamente claro que estamos à beira de uma mudança de regime na Europa. Quero dizer, isso precisa acontecer em algum momento. Agora, o que substituirá esse sistema ainda está por ser visto. Espero que se a UE se dissolver pacificamente, possamos construir algo completamente diferente. Acho que deveria ser um sistema baseado na restauração de um certo grau de soberania nacional para os países da Europa, o que significaria restabelecer um certo grau de democracia, permitindo que as pessoas de cada país determinem o destino de suas nações. E claro, você sabe, deveria haver colaboração em nível europeu, mas não deveria ser o tipo de sistema supranacional centralizado que temos hoje na União Europeia. Deveria ser mais um sistema internacionalista, uma aliança flexível, eu diria, baseada, você sabe, no modelo dos BRICS ou até da ASEAN. Ou seja, alianças flexíveis de países soberanos que permitam a colaboração, ao mesmo tempo em que preservam o espaço para as particularidades culturais e políticas de cada país. Acho que esse seria o cenário ideal, mas ainda estamos bem longe de ver isso acontecer. Thomas fez alguns pontos realmente importantes. Um deles eu gostaria de desenvolver. Ele disse que a Europa foi desnacionalizada e que não se pode simplesmente despertar aquele tipo de bravata, chauvinismo e patriotismo para fazer as pessoas lutarem como gerações anteriores talvez fizessem. Isso é muito verdadeiro e pode até ser a salvação dessa situação. Mas o que também está faltando é que durante a Guerra Fria havia esse binário ideológico.
comunismo versus capitalismo, ou livre mercado versus socialismo, seja como for. E nesse mundo bipolar, antes da queda da cortina de ferro, isso meio que funcionava. Fazia sentido, justificava a ameaça ideológica, pelo menos para parte da população ocidental, que acreditava na ideia de que sim, isso era algo contra o qual precisávamos nos proteger. Saying, yeah, that's something we need to protect against, that's our way of life, our freedoms and so forth. It had an existential... Esse é o nosso modo de vida, a nossa liberdade e assim por diante. Tinha um tom de ameaça existencial. Eles não têm mais nada disso agora. É pura política de poder neste ponto. Mas no que diz respeito à Europa, sim, o único benefício é que você não tem esses grandes exércitos nacionais, como o da Alemanha ou da Itália. Mas no campo político, alguém precisa ser culpado, entende? E se os mísseis realmente forem lançados, se forem lançados, então, inevitavelmente, as populações europeias olharão para seus líderes fracos e dirão: como chegamos a esse ponto? E isso já é demais, até para os políticos ineptos que atualmente estão no comando na Europa.